Oi, pessoal, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus abunde cada dia mais em vossos corações. Que a paz de Deus invada cada dia mais as vossas vidas, que corra como rios nas vossas vidas. Amém. Eu vou estar lendo aqui Salmos 89, para a gente meditar em alguns versículos. Diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ah, Senhor dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Emor regozijam em teu nome. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. E em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel é o nosso Rei. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme, o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito.
Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A benignidade lhe guardarei para sempre. O meu concerto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, e nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, olha, que não mentirei para Davi. Ai, meu Deus, é tão maravilhoso isso aqui. E dá vontade de continuar lendo. Tá. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste o concerto do teu servo. Profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho despojam, tornou-se o opróbrio dos seus vizinhos. Ai, gente, que dó. Eu vou ter que parar. Mas eu vou aqui no 51. Olha, tem 52 versículos, pessoal, mas é lindo, né? Vou dizer aqui, ó. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Então a gente vê aqui esse relacionamento íntimo com Deus, né, gente? Que maravilha. A gente aprende, gente, que a gente deve mesmo, assim, rasgar o coração diante de Deus, né? E ter aquele diálogo. Não adianta, porque Deus conhece tudo, né, das nossas vidas. Então a gente viu aqui que ele estava orando, né? Davi estava orando, um relacionamento com Deus, Deus falando com ele falando com Deus. E nesse último versículo aqui que a gente leu, a gente viu que ele realmente relatava, né, tudo para Deus. Quantas das vezes nós somos difamados? E eu falo nós, gente, porque, né, o ser humano, quando ele é difamado, ele vai até as autoridades, né, processa as pessoas por calúnia e difamação. Mas a gente viu aqui que Davi, ele recorria a Deus, né? Olha o versículo 51. Senhor, eu carrego no meu peito, Senhor, eu trago o escárnio de todos os reis poderosos, né? Eles têm me difamado, meus inimigos, né? Eles difamaram as minhas pisadas, né? Mas ele termina dizendo, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Repetiu, né? Disse 2 vezes. Então, gente, é isso aí, né? Aprender com a palavra de Deus, né? A qual Davi, ele trouxe à memória o pacto de Deus, né? Com ele, a fim de que Deus livrasse ele de todos os males presentes, né? Aí, então, ele escreveu essa oração, né? E depois mandou para os cantores cantar, né?
Masquil de Etan, o Israelita, né? Que então ficou responsável pelo esse louvor aqui. É maravilhoso. Nós vemos aqui as benignidades do Senhor, cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então, gente, nós vemos que somos cercados de benignidade de Deus, da paciência, do amor de Deus, né, para com nossas vidas. O carinho que Deus tem para conosco, né? Mas talvez as pessoas dizem, mas quanto mal na terra, né? Mas nós vimos aí, nesse mesmo capítulo que a gente leu, que Deus falando, se seus filhos saírem da linha, né, do caminho, eu vou açoitar com varas, com açoites, entendeu? Então Deus não vai pegar uma varinha de marmelo e dar nas nossas pernas, né, gente? Então ele vai usar os seus meios, né? Para que não é para o mal nosso, é para a gente andar na linha, né? Para o nosso próprio bem, não é verdade? Então, Deus quer sempre nos ajudar, sempre nos abençoar. É nós que agimos insensatamente, né? Nós agimos de formas que nós mesmos atraímos coisas ruins para nós mesmos, né? Deus fala, não faz isso, filho. Ah, dali a pouco a gente está fazendo, né? Deus diz, olha, não ande por esse caminho não vai dar em nada. E a gente pega e vai e faz tudo que a gente quer. Depois a gente volta todo arrebentado, né, pessoal? Então, olha aí. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. A tua benignidade será edificada para sempre e confirmarás a tua fidelidade nos céus. Gente, Deus é bom em todo tempo, né? Sabia que Josafá venceu uma guerra cantando as benignidades de Deus? Sabia disso? Os inimigos vieram ameaçá-lo, né? Que naquele tempo as guerras eram terríveis, mais terríveis. E uns exércitos muito fortes dos inimigos vieram para batalhar. E Josafá foi orar, né? Foi falar com Deus, né? E Deus falou assim, olha, viu, fica tranquilo, nessa peleja você não vai ter que pelejar, não. Olha só, gente, como que não, né? Como que ele não tinha que pelejar, né, gente? Oh, meu Deus, né? Tantos inimigos, né? E ele treinando ali os exércitos de Israel para poder enfrentar os inimigos. E Deus falou que nessa peleja ele não ia pelejar. Mas sabe o que Deus falou? Parai e está em pé e verás o livramento que o Senhor fará. Meu Deus. Gente, a obediência é a chave. É a senha, gente, a obediência. Por que que Adão e Eva teve que sair do paraíso? Por conta da desobediência. A desobediência, gente, assim como a obediência é a chave, é a senha para o bem, a desobediência também é a chave e a senha para a destruição, né? E nós vemos que Josafá, ele obedeceu à voz de Deus. A importância que a gente viu da gente relatar para Deus as coisas, contar tudinho para ele assim, sabe? Relatar, sabe? Ele conhece, ele sabe. Ele sabe, ele conhece, então não preciso ficar orando. Então, meu bem, você quer fazer as coisas sem falar com o Senhor.
Ele é o Senhor. O que é Senhor? Está no comando, né? Então, se ele é o Senhor, nós temos que ter esse relacionamento com ele, né? Se abrir, contar tudinho. Ai, Deus me cura. Cura do quê? O que queres que te faça? Ele não sabia que o outro estava cego, ele não estava vendo que o homem estava cego, o Bartimeu e o amigo dele. Mas Jesus perguntou: o que queres que te faça? Então, gente, a gente tem que ser específico, conversar mesmo, abrir a boca, né? Contar tudinho. Aí você tá morrendo de dor de cabeça, você pega e vai orar. Ah, Senhor, me cura. Ai, Senhor, me cura do quê? Então, a gente tem que ser específico. Senhor Jesus, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu confio, creio que nesse momento o Senhor pode me curar. Senhor, o Senhor pode me curar? Cura-me, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Pronto. Especificar, né? Davi especificou, dizendo que estava sendo difamado, que ele não aguentava, que estava carregando no peito a vergonha dos outros poderosos, que estava difamando as pesadas dele, né? Então, gente, nós vemos então que Josafá contou tudo para Deus. Foi diante do Senhor na casa de Deus. Tá entendendo? Foi orar, buscar o Senhor e Deus respondeu. O Espírito Santo veio sobre Jaziel e o Senhor disse: ó, nessa peleja vocês não vão pelejar, vocês somente vão me adorar, cantar. Gente, vencer batalha cantando. Deus tem esses meios aí. Eu acho tremendo isso. Acho tremendo isso, né? As muralhas de Jericó caíram porque eles tocaram buzina. Ai, meu Deus. Gideão venceu guerra também, tocando buzina, né? Quebrando os cântaros. Oh, meu Deus. É isso, gente. Cantando, gente, cantando, né? E o que é maravilhoso, porque eu li aqui, né, em Salmo 89, dizendo que as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, né? Então, quando Josafá foi pelejar contra os inimigos, sabe o que eles cantavam? Viu? Na verdade, ele colocou os cantores bem na frente da guerra. Eles cantavam assim: as benignidades do Senhor dura para sempre. É isso a arma deles, gente. É isso que eles falavam. As benignidades do Senhor dura para sempre. As benignidades do Senhor dura para sempre. Deus é bom, Deus é bom. Gente, venci batalha falando isso? Aham. Aham, gente. Sabe o que aconteceu? Os inimigos mataram uns aos outros. Você está entendendo? E Deus faz isso mesmo. Fez isso várias vezes já. Até com Gideão, né, que estava na frente também da batalha. Quando Gideão foi enfrentar os inimigos, Deus deu estratégia, né? E eles mataram uns aos outros. E aconteceu isso também nessa batalha. Que Josafá estava ali, ó, Senhor, Senhor. E Deus respondeu e disse, ó, só canta meu nome, canta minha bondade. Então é isso, né, gente? Vamos cantar a bondade de Deus, não fica aí nervosa, não. Não fica aí triste, apreensiva, depressiva, chororô. Não, começa a cantar o Senhor. Não é para você cantar querendo aparecer alguma coisa, né?
porque Deus também ele vê isso, né? Do jeito que a gente está cantando, para quem a gente está cantando, né? E cantar de coração mesmo, que os inimigos batem em retirada. E lembra também quando Saul perseguia Davi? Lembra? Davi louvava com a harpa, né? Não é quando Saul estava possuído pelo espírito mau, é. Aí então chamaram Davi para tocar harpa, lembra disso, dessa passagem? Chamaram Davi. Davi foi até o rei Saul e então o demônio manifestava em Saul e Davi tocava a harpa. Davi cantava e o espírito mau batia em retirada. Você está entendendo? Então, gente, é isso. Nós vamos louvar, nós vamos cantar, gente, a dignidade de Deus, né? Oh, aleluia. Olha que lindo. A tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Tá vendo? Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Tem alguém semelhante a Deus? Nunca se ouviu falar, nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se percebeu, nunca se contou de um outro Deus. Não existe, né, gente? Quem é semelhante ao Senhor, né? E o que mais é interessante é que Isaías que disse isso, quem com os olhos nunca se viu e com os ouvidos também nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. E, gente, é isso aí, né? Um Deus como o nosso Deus é único, cheio de justiça, de paz, né? Então nós vemos que o servo de Deus falou isso, né? Isaías falou isso, Isaías viu Deus, né? E ele ficou ali desmaiado, e Deus levantou ele, tocou nele, né? Purificou seus lábios para que ele pudesse anunciar as benignidades de Deus, né? Então, quem se pode igualar a esse Deus? Quem é semelhante a esse Deus, né? Não existe. Nosso Deus é tremendo, pode confiar, pode descansar nesse Deus, aprenda a descansar nesse Deus, que as coisas se desembaraçam. O inimigo bate em retirada, a paz volta a reinar nas suas vidas, nos seus corações, né? Glória a Deus. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Deus deve ser grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Então a gente viu aqui que foi repetido 2 vezes, né? No verso 5 e no verso 7. Os céus louvarão tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos, né? E no verso 7 também está falando que Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, né? Assembleia significa ajuntamento, uma reunião, né? Por isso que a gente colocou o nome de Assembleia de Deus, Assembleia, reunião, né, com os irmãos, a gente é um ajuntamento para adorar a Deus, então ele deve ser em extremo reverenciado, gente. Por isso que eu batalho em cima disso,
né? Para que os irmãos tenham reverência na casa de Deus, né? Adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Ele deve ser em extremo reverenciado, né? E louvar, quando a gente vai na Assembleia, se ajunta para adorar as maravilhas de Deus, louvar as maravilhas de Deus. Então nós vemos que Davi dizia: Senhor dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? E a tua fidelidade ao redor de ti. Gente, quem é forte como o nosso Deus? Ele é o único forte, ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre os falsos profetas, tem poder sobre besta, sobre todas as coisas ele tem poder. O poder dele é tão grande que no final de todas as coisas ele vai pegar tudo isso, morte, até o inferno, gente, até o inferno ele vai pegar. E junto com os falsos profetas e todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, tudo isso ele vai juntar tudo e vai jogar no lago de fogo, tá? Por quê, gente? Porque não existe Deus como o Senhor, zeloso e de justiça, gente. Ah, mas que injustiça jogar as pessoas só porque não tem o nome no livro da vida. Ai, que injustiça jogar tudo no lago de fogo. Ai, que dó. Não, gente, nada disso. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Então, gente, se a pessoa não quer andar na fidelidade de Deus, não quer a cobertura de Deus, vai ficar fazendo o quê na casa dele? Né? Você já pensou você ter dentro da sua casa uma pessoa que não gosta de você? Já pensou você conviver com uma pessoa que não quer você, que não quer pisar no mesmo chão que você? Não dá, não é verdade? Então o Senhor mesmo diz: caminharão dois juntos, se não tiver de acordo, né? Não é fácil, né? E Deus está ali tentando conquistar essa pessoa e a pessoa não quer. Deus está enviando as suas fidelidades, as suas bênçãos, mas a pessoa não quer, né? Se ela não quer, então ela vai viver com quem ela quer, é verdade? Olha, quem é forte como Deus, com a fidelidade ao redor dele? Deus domina o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, ele faz aquietar. Teus são os céus e a terra e a terra também. O mundo e a sua plenitude tu fundaste. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada a tua destra. O juízo, a justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Tá vendo? Tá falando de juízo e justiça e de misericórdia. Tá vendo, gente? E verdade. Então, gente, Deus é misericordioso. Ah, então se Deus é misericordioso, porque não tem misericórdia, então... Gente, Ele está oferecendo as suas misericórdias para nós, né? Mas está dizendo em primeiro lugar que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, gente, quando o juiz ele determina algo, ele julgou a causa. O juiz ele tem que ser justo. Ele não pode ser um juiz injusto. Você está entendendo? E Deus é um juiz justo, né? Nós estávamos falando de louvor, né? Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então a gente vê, gente, que Deus é alegria pura, né? Não é para menos que ele escolheu a tribo de Judá. Sabe o que significa Judá, gente? Significa louvor. E Jesus nasceu da tribo de Judá. Davi da tribo de Judá. Tá entendendo? Então Deus ama som festivo, ama louvores. Tá entendendo?
E ele fala isso também, que as pessoas que conhecem o sol festivo também andará na luz de Deus, né? Ai, que maravilha. Tá bom, gente, então, é essa a palavra de hoje. Que Deus venha nos abençoar, nos dar um dia de bênção para todos nós, né? Fica na paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro.